Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, inici- peço desculpa, pessoal, tive um incidente aqui com o celular. Bom dia a todos. No dia de hoje estaremos falando um pouco sobre tópicos avançados em Abacus Explicit para ajudar vocês a utilizarem o Abacus em procedimentos explícitos, dando algumas dicas, algumas características e algumas informações importantes a serem consideradas na modelagem de simulações explícitas. Para começar, nós vamos dar uma visão geral sobre os dois solvers que tem disponíveis no Abacus, que é o Abacus Standard e o Abacus Explicit. Vamos falar um pouco sobre elementos também, para procedimentos explícitos, a característica de simulações quase estáticas e como modelá-las com o solver explícito, e também sobre importação e transferência de resultados quando precisamos alternar entre os dois solvers, do implícito para o explícito e do explícito para o implícito. Bom, é, em relação aos dois solvers, que é o Abacus Standard e o Abacus Explicit, que temos para realizar as simulações estruturais no Abacus. Vamos começar falando sobre as diferenças deles. Primeiramente, vamos falar sobre os procedimentos possíveis para serem utilizados em cada um dos solvers. Começando com o Abacus Standard, nós temos os procedimentos estático linear e estático não linear, dinâmica linear, dinâmica implícita, análise de transferência de calor, termoestrutural acoplado, termoelétrico estrutural acoplado, difusão em massa e a análise acústica estrutural. E temos como procedimentos para o solver do Abacus Explicit, análise de dinâmica explícita. No caso, a dinâmica explícita ela pode envolver dinâmica de alta velocidade, ou seja, num curto espaço de tempo, característico de testes de impacto, análise de colisão de membros estruturais, drop testes, por exemplo. Temos também, que pode ser modelado com um procedimento de dinâmica explícita, análises altamente não lineares e quase estáticas, como, por exemplo, conformações mecânicas, moldagem por sopro e simulações de montagem, análises com grandes deformações, por exemplo, análise de esmagamento, e também análise de fluido de material. E podemos utilizar o procedimento explícito também para análise de pós-flambagem altamente descontínua e simulações de colapso. E outros procedimentos do Abacus Explicit são o termoestrutural acoplado dinâmico e o acústico estrutural dinâmico. Falando um pouco sobre como que é a convergência do resultado em cada um desses solvers. No caso do Abacus Standard, que é para procedimentos implícitos, o valor desconhecido no momento que está sendo calculado, ele é obtido a partir das informações atuais dos incrementos encontrados da iteração atual. E, no caso, a verificação da iteração e da convergência são necessárias, ou seja, eu não consigo avançar a minha simulação enquanto eu não consigo identificar que determinada iteração para tal incremento ela tem atingido a convergência. No caso, essa convergência ela está atrelada à força de equilíbrio estático para fazer essa verificação. E a equação que tem que ser ela para essa convergência, ela é resolvida repetidamente, o que pode consumir muito tempo. Porém, uma vez que a convergência para determinada iteração de um incremento ela é alcançada, o tamanho desse incremento ele pode ser tanto um incremento baixo como também um incremento alto, e ele pode variar com uma maior flexibilidade ao longo da análise. Já
Para o solver do Abacus Explicit, é um solver para procedimentos explícitos, e os valores desconhecidos que devem ser calculados, eles são obtidos a partir de informações já conhecidas no início da análise. Então, ele não é que nem o solver do Abacus Standard, que a cada momento, a cada convergência de incremento de iteração que eu tenho da minha simulação, é esse valor atual o que foi calculado na última iteração que vai ser utilizado. No caso do procedimento explícito, do Abacus Explicit, tudo que vai ser calculado, ele é levado em conta em relação ao valor já conhecido no início da análise. Devido a isso, a verificação da iteração e da convergência, elas não são necessárias. Eu não tenho, por exemplo, uma verificação se determinado incremento ele convergiu para um tamanho de incremento X. Sempre quando eu tiver esse tamanho de incremento X, ele não vai avançar na minha análise enquanto ele não conseguir atingir a convergência para esse incremento, e justamente por causa dessa característica, o incremento de tempo ele deve ser o pequeno suficiente para atingir essa convergência. Então, eu trabalho com menores incrementos de tempo durante a convergência da minha análise comparado ao Abacus Standard. Agora, entendido um pouco sobre as diferenças entre a convergência entre os dois solvers e também os procedimentos existentes, agora eu vou falar algumas vantagens para começar sobre o Abacus Standard. Ele pode resolver o verdadeiro equilíbrio estático, onde eu tenho que as forças externas e internas elas se anulam nas simulações estruturais. Ele fornece um grande número de tipos de elementos para diversos tipos de problemas. Ele fornece recursos de análise para estudar uma ampla variedade de problemas não estruturais também. Ele usa um algoritmo de contato muito robusto, além de ter um método de integração para problemas transientes que não tem limite matemático, ou seja, o limite de estabilidade no tamanho de incremento de tempo. Então, esse tamanho de incremento de tempo ele é apenas limitado pela precisão da solução desejada, podendo aumentar ou diminuir. Já como vantagens do solver explícito, ele foi projetado para resolver problemas dinâmicos de alta velocidade e altamente descontínuos com uma maior eficiência. Ele possui um algoritmo de contato muito robusto, que não adiciona graus de liberdades adicionais ao modelo. Então, diferentemente do procedimento implícito, aonde considerar o contato aumenta a quantidade de graus de liberdade, porque ele adiciona graus de liberdade ao modelo. No procedimento explícito, eu não tenho essa adição de grau de liberdade devido ao contato. Uma outra vantagem também é que ele não requer tanto espaço em disco quanto o Abacus Standard para problemas para grandes problemas, e geralmente fornece uma solução mais eficiente para esses problemas que são muito grandes, muito complexos, e ele contém muitos recursos que facilitam a simulação de problemas quase estáticos. Bom, em relação ao Abacus Explicit, focando apenas nesse solver, que é aquele que é utilizado para análises explícitas, que é o tema de hoje. Quando que eu uso o Abacus Explicit? Quanto que ele deve ser utilizado? Bom, o fator decisivo ao escolher entre o Abacus Standard ou o Abacus Explicit é frequentemente relacionado à suavidade da solução. Então, pode ser que não seja possível obter uma solução eficiente utilizando o solver do Abacus Standard. Caso sejam encontradas descontinuidades significativas na solução, e, no caso, uma das possíveis fontes de descontinuidade de uma solução em que deve ser utilizado o Abacus Explicit por exemplo, impacto, deformação ou enrugamento local de um material, degradação ou falha de um material, como rachaduras ou no concreto, por exemplo. Então, qualquer uma dessas descontinuidades encontradas na simulação, impacto, deformação local e dano ou falha, é preferível que eu utilize uma análise explícita para rodar a minha simulação virtual. E
ou então melhor, para que utilizar o Abacus Explicit? No caso, o Abacus Explicit, ele possui muitos recursos de modelagem que não estão disponíveis para o Abacus Standard, como, por exemplo, a malha adaptativa, a análise euleriana-lagrangiana céu acoplada, que é quando eu tento modelar o comportamento mecânico de um fluido, como, por exemplo, em análise de slot test, que aonde eu tenho a movimentação do combustível dentro do meu tanque. E eu quero saber qual que a importância, ou então o quanto que o carregamento mecânico devido à movimentação do meu fluido, ele vai impactar no meu tanque de combustível, por exemplo. Ele pode também simular modelos maiores com maior facilidade, com uma determinada quantidade de hardware do computador. Então, melhor para maiores modelos mais complexos, por exemplo. Além de tudo, que é fácil aprender a como utilizar o Abacus Explicit. Por quê? Pois eu tenho a estrutura básica de entrada, é a mesma para o Abacus Standard, eu utilizo a mesma interface, somente os procedimentos que são diferentes, e esses procedimentos diferentes, eles podem possibilitar algumas escolhas diferentes dentro da minha simulação virtual, quando eu estou determinando a condição de contorno, carregamento e outras características do meu modelo durante a fase de pré-processamento. No caso, o procedimento de dinâmica explícita, ele resolve todos os problemas como um problema de propagação de ondas. E em uma simulação limitada, isso daí é obtido apenas quando o incremento de tempo ele é menor do que o incremento de tempo estável. Então, para eu conseguir avançar na minha análise, eu tenho que levar em conta que o incremento de tempo ele deve ser menor do que o incremento de tempo estável. Mas o que seria exatamente esse incremento de tempo estável que vai controlar a velocidade do cálculo da minha resposta explícita? O incremento de tempo instável é o tempo mínimo que uma onda de dilatação consegue, ou melhor, que essa onda de dilatação que ela consiste na expansão ou contração do volume, leva para se mover através de qualquer elemento do modelo. Então, eu tenho aqui vários elementos, e aí eu tenho que o incremento de tempo estável, ele corresponde à onda de dilatação, ou seja, da expansão ou da contração do volume, ela se move de um elemento para o outro. E algumas considerações em relação ao incremento de tempo estável, que vai determinar, por exemplo, a velocidade da minha análise. Quanto o maior o refino da minha malha, menor vai ser o tempo de incremento estável. Por quê? Por causa que o tamanho o menor tamanho de elemento da minha malha é ele que vai controlar o meu incremento de tempo estável. Então, eu posso ter uma malha global, por exemplo, com tamanho de 10. Mas eu fiz um refinamento local, e nesse refinamento local eu tenho um elementozinho que o tamanho característico dele é de 1 milímetro. Então, o que vai controlar a velocidade da minha análise, devido ao tempo de incremento estável, vai ser esse menor tamanho encontrado em toda a minha malha. Então, quanto maior o refino, ou seja, menor o tamanho de elemento encontrado em toda a minha malha, menor vai ser o tempo de incremento estável e maior vai ser o tempo para cálculo da minha análise. Quanto maior a rigidez encontrada no meu sistema, menor também vai ser o tempo de incremento estável e maior vai ser o tempo para cálculo da minha análise. Quanto menor a compressibilidade encontrada no material, no meu componente, menor também vai ser o tempo de incremento estável. Quanto menor o amortecimento no meu sistema, menor também vai ser o tempo de incremento estável, e quanto maior for a densidade do material, maior vai ser o tempo de incremento estável e, consequentemente, mais rápida vai ser a minha análise explícita. E como que eu faço para verificar o tempo de incremento estável na minha solução? No arquivo .dat,
ou então, quando eu abro o Job Monitor, que eu tenho aquelas abinhas, por exemplo, o Message, o Data, o Status, perdão, eu falei errado, não é no arquivo .dat, é no arquivo .sta. Fora da interface do Abacus, no arquivo de saída .sta, ou então dentro do Abacus, no Job Monitor, na aba Status, eu vou ter essa informação aqui, dentre as informações que vão ser geradas, e a coluna Time Increment vai ser aonde eu consigo encontrar qual é o tempo de incremento estável da minha análise. O menor deles é esse daqui que vai acabar controlando o ritmo da minha análise. Agora, falando sobre, ainda continuando em relação a essa informação, a estimativa do tempo de incremento estável, ela pode ser feita de elemento para elemento ou então global, conforme é mostrado aqui na configuração do procedimento explícito. No caso, quando eu faço a estimativa elemento a elemento, ela é determinada usando a velocidade da onda de dilatação atual em cada elemento. Ela é uma estimativa mais conservadora e alguns recursos requerem o uso desse tipo de estimativa elemento por elemento, como, por exemplo, quando eu utilizo amortecimento na definição do meu material, ou então controle de distorção em malha adaptativa, eu preciso realmente utilizar esse tipo de estimativa, elemento por elemento. Já a estimativa do incremento de tempo estável global, o que acontece? Uma análise ela começa utilizando o método de estimativa por elemento a elemento. Então, no início, realmente, eu considero elemento por elemento. E aí, a mudança para o método de estimativa global, ela ocorre quando o algoritmo determina que a precisão do método é aceitável. No caso, esse estimador global, ele geralmente permite incrementos de tempo que excedam os valores de elemento a elemento. E ele é utilizado por padrão para a maioria das análises. Então, é um método padrão, o global, e o usuário ele só deve realmente utilizar o elemento por elemento quando eu incluo, lembrando, amortecimento do material e controle de distorção da minha malha. Só para esses dois casos. Para outros casos, posso aceitar o método padrão global. Agora falando sobre o amortecimento viscoso, que é uma outra informação que eu tenho na configuração do meu procedimento de dinâmica explícita. No caso, o amortecimento viscoso ele está associado à deformação volumétrica do elemento e o seu objetivo é aprimorar a modelagem de eventos dinâmicos de alta velocidade. E existem duas formas de viscosidade aparente: a viscosidade aparente linear e a quadrática. Geralmente, não são alterados esses valores, esses daqui são os valores padrão, mas eles podem ser modificados conforme a necessidade do cliente. Geralmente, isso daí é mais para configurações avançadas. Então, para quem ainda está se familiarizando com o procedimento explícito, é recomendável que utilize esses valores padrão mesmo. Falando agora um pouco sobre balanços de energia. É, uma equação de balanço de energia ela pode ser utilizada para avaliar se uma simulação do Abacus Explicit ela está produzindo uma resposta apropriada. No caso, nós temos várias energias aqui, como por exemplo a energia interna, a energia cinética, a energia a energia dissipada devido ao amortecimento viscoso e outros tipos de energia. E todas essas energias aqui, ao somá-las, eu tenho a minha energia total para fazer o balanço de energia. E aí, como que eu faço a avaliação dos balanços de energia? Geralmente, os indicadores de problemas ao revisar o balanço de energia são excesso de energia de deformação artificial, que é utilizada para suprimir modos de hourglassing, por exemplo. No caso, quando eu incluo algum controle de hourglassing,
para evitar esse tipo de problema na minha malha, que nem a gente falou nas sessões anteriores, ela deve ser menor do que 1 a 2% comparada com a energia interna. Outros tipos de energia artificial também, como, por exemplo, amortecimento viscoso e outras, qualquer energia que seja artificial, ela tem que ser infinitamente menor, no máximo de 1 a 2% do que a energia interna do meu modelo, que é a energia real. E também tem a energia cinética para a abordagem de simulações quase estáticas. No caso, a energia cinética, quando eu uso o solver do Abacus Explicit para modelar um caso quase estático, ela tem que ser uma pequena fração, normalmente de 5 a 10% da energia interna do meu trabalho. No caso, eu tenho que fazer a seguinte consideração. Essa avaliação aqui, ela é apenas para corpos deformáveis. Se por um acaso eu estiver incluindo também algum corpo rígido na minha simulação, é importante que eu faça a solicitação do output das minhas energias lá no Restore Output apenas para os componentes deformáveis. Bom, agora falando um pouco sobre elementos, existe uma ampla gama de elementos na biblioteca de elementos para o solver explícito aqui, tanto para diferentes tipos de geometrias e estruturas. Todos os elementos eles são adequados para análise geometricamente não lineares, ou seja, envolvendo grandes deslocamentos e rotações, grandes deformações. Não há restrições gerais sobre o uso de comportamento de materiais específicos para utilizar os elementos da biblioteca explícita. E existem vários tipos de elementos especializados no Abacus Standard que não estão disponíveis no Abacus Explicit. Então, uma característica que eu tenho que lembrar quando eu estou definindo a minha malha, não estão disponíveis na biblioteca os elementos híbridos, elementos de deformação plana generalizadas, elementos cilíndricos, elementos de difusão, seja elementos de difusão de transferência de calor ou então de massa, elementos termoelétricos acoplados, elementos de pressão porosa e elementos piezoelétricos. E aqui só uma consideração em relação a elementos de primeira ordem. Eles estão disponíveis tanto para o Abacus Standard como também para o Abacus Explicit, ou seja, a biblioteca explícita. Elementos de segunda ordem, eles estão disponíveis para o Abacus Explicit apenas para triângulos e tetraedros modificados. Integração total apenas para hexaedros, e triângulos e tetraedros. Integração reduzida, eles estão disponíveis tanto para Abacus Standard quanto para Abacus Explicit. Bom, agora vamos falar sobre alguns elementos aplicáveis exclusivos do Abacus Explicit. O primeiro deles são os elementos SPH, que é um método lagrangiano sem malha, para modelagem de deformação extrema, incluindo fluxos de fluidos. Ele é eficiente para simulação de impactos de alta velocidade, fluxos de fluido extremamente violentos e mudanças de fase do material. Qualquer um dos modelos de material de Abacus Explicit, ou seja, lá quando eu estou definindo o material do meu modelo, eu posso utilizar qualquer material do Abacus Explicit para utilizar essa técnica de elementos SPH. Os modelos regulares, eles de material, eles conseguem ser modelados sem nenhum problema, e a conversão a convergência no início da análise ou após, ela pode se tornar significativa dependendo de como que eu refino essa malha. E esses modelos podem interagir com outros corpos de malhas de elementos finitos via contato. Então, eu posso utilizar o SPH entrando em contato com elementos convencionais, digamos assim, elementos lagrangianos convencionais. Temos também o tipo do elemento,
de elementos discretos, que ele é destinado à modelagem de eventos em que um grande número de partículas discretas entra em contato umas com as outras. Essa modelagem de elementos discretos, ela modela, no caso, cada partícula com um elemento único que tem uma forma esférica rígida, que pode representar um grão individual ou então um agrupamento de grãos. Eu tenho essa possibilidade de modelar ele individualmente ou como se fosse um agrupamento. E ele é uma ferramenta versátil para modelar o comportamento de materiais particulados em indústrias farmacêuticas, químicas, alimentícias, cerâmicas, metalúrgicas, de mineração e entre outras que considere a análise assim tipo a simulação virtual de partículas. E temos também os elementos eulerianos, que eles representam o fluxo de material através da malha. Esses elementos permitem a modelagem efetiva de deformações extremas, incluindo fluxo de fluido ou até mesmo a compressão de materiais metálicos durante o processo de conformação mecânica ou então em altos níveis de deformação. Os elementos eulerianos, eles podem interagir com elementos lagrangianos tradicionais por meio do contato geral. Eu não consigo aplicar pares de contato nesse caso, precisa ser o contato geral. Aliás, para todos esses elementos, o contato a ser utilizado é o contato, a abordagem de contato tem que ser o contato geral. E você pode fazer a modelagem desse tipo de elementos eulerianos com corpos altamente rígidos para a análise de fluido e estrutura, por exemplo. Agora, falando um pouco sobre a abordagem de modelagem quase estáticos com procedimentos explícitos, começando a falar um pouco sobre esses problemas quase estáticos, eles são problemas não lineares desafiadores, geralmente que envolvem condições de contato muito complexas e deformações muito grandes, havendo a possibilidade de distorção da malha. Alguns exemplos de problemas quase estáticos são simulações de conformação mecânica, análise de colapso, altas taxas de carregamento envolvendo componentes flexíveis de borracha, como, por exemplo, a junta de um componente polimérico. E no caso, o Abacus ele fornece dois métodos para resolver problemas quase estáticos. O primeiro deles é o método implícito com o Abacus Standard, que resolve o verdadeiro equilíbrio estático. E o segundo deles é o método explícito, que resolve o verdadeiro equilíbrio dinâmico. À primeira vista, o método implícito seria a escolha mais apropriada para modelar problemas estáticos altamente lineares. Porém, eu tenho que ter uma atenção nesse caso, porque a aplicação dinâmica explícita para modelar eventos quase estáticos, ela requer uma consideração especial. No caso, eu tenho um maior custo computacional impraticável para modelar o processo em seu período de tempo natural. Então, assim, por exemplo, se a análise ela ocorre num período de tempo de 10 segundos, utilizando o Abacus Explicit, ela se torna inviável. Então, no caso, o que eu posso fazer para fazer nesse caso? Eu posso aumentar artificialmente a velocidade do processo na simulação para obter num menor período de tempo. E aí, como que eu faço o aumento artificial dessa velocidade? Eu tenho duas abordagens. A primeira delas é pelo aumento da taxa de carregamento, reduzindo artificialmente a escala de tempo no processo e aumentando a taxa de carregamento. Ele é recomendado que a taxa de carregamento utilize uma amplitude suavizada para a aplicação da carga. Então, sempre quando eu utilizar taxas de carregamento, eu crio uma amplitude suavizada, em que eu tenho um incremento, o meu tempo, em que eu aplico uma amplitude do meu carregamento, por exemplo, no tempo de 0, eu tenho uma amplitude de 0, e no tempo de 1 e a menos 5, por exemplo, eu vou ter a amplitude total do meu carregamento, ou seja, da minha força, 100% da aplicação da minha força.
E com a suavização do step, ele sobe, ele interpola os dados de um tempo para o outro, não em uma amplitude de rampa, mas sim numa amplitude parabólica, vamos dizer assim. No caso dessa abordagem das taxas de carregamento, é executada uma série de simulações na ordem de taxa de carregamento mais rápida para a taxa de carregamento mais lenta, porque o tempo de análise ele é menor para taxas de carregamentos. Ou melhor, o tempo de carregamento ele acaba sendo maior para taxas de carregamentos mais lentas, por isso que eu começo da taxa mais alta para a taxa mais lenta. Em seguida, eu analiso os resultados, como, por exemplo, vejo as formas deformadas, as tensões, deformações encontradas, realizo o balanço das energias para entender os possíveis efeitos da variação do modelo com diferentes taxas de carregamento. Lembrando que, no caso do balanço das energias, eu preciso que a energia cinética seja menor do que 5% da minha energia interna para que ele seja validado com um procedimento quase estático. Então, aqui, analisando os problemas que eu tenho aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, a taxa de carregamento numa velocidade de 150 metros por segundo, onde eu tenho uma alta energia cinética comparada com a minha energia interna. Então, eu devo executar mais uma simulação com uma taxa de carregamento menor, por exemplo, uma velocidade de 30 metros por segundo. Eu tenho aqui o gráfico, onde eu tenho a minha energia cinética, ela é bem menor do que a minha energia interna. E aí, só para valer, e o resultado, eu posso ver que é um resultado diferente aqui, por exemplo, aqui esse resultado é como se fosse da espessura do meu elemento de casca. Como eu posso ver aqui, são resultados bem diferentes. E aí depois eu faço mais uma avaliação, uma simulação virtual com uma taxa de carregamento ainda menor, por exemplo, 3 metros por segundo. Avaliando os resultados, eu vejo que eu não tenho tanto uma mudança significativa do comportamento da minha análise na distribuição da resposta. E aí depois eu também avalio as energias. Eu tenho que a minha energia cinética aqui, ela é quase nula, comparada com a minha energia interna. Então, nesse caso, eu posso parar aqui na minha taxa de carregamento com velocidade de 3 metros por segundo, que eu já tive um bom resultado aqui do comportamento da minha simulação, ele não alterou tanto em comparação ao teste anterior, e eu consegui validar ele com um procedimento quase estático, porque a minha energia cinética é menor do que 5% comparado com a minha energia interna. Ainda considerando do aumento da artificial da velocidade. Uma outra abordagem é utilizar o escalonamento de massa, que permite modelar processos em sua escala de tempo natural, ou seja, eu não diminuo a minha escala de tempo e nem utilizo uma amplitude de taxa de carregamento. Porém, o que eu faço eu faço o aumento da densidade do material de maneira artificial por um fator F. No caso, ao escalonar uma massa por um fator f ao quadrado, aumenta-se o incremento de tempo estável por um fator f. Então, sempre que eu aumentar a minha massa num fator x, por exemplo, eu vou ter o meu incremento de tempo estável aumentado pela raiz quadrada desse fator. E no caso, eu tenho o escalonamento de massa fixo, que geralmente é realizado em todo modelo uma vez no início da etapa. É uma maneira de definir a escala de massa fixa, é através da especificação de um fator escala, dessa maneira aqui, como tem na nossa imagem. Ou seja, eu aumento no início da minha análise, por exemplo, na hora que eu vou incluir o MassScale na definição do meu procedimento explícito, eu edito ele, posso considerar no início da minha análise com um valor fixo. Eu tenho um escalonamento de massa variável, ou seja, ele é feito ao longo do meu step, ao longo do procedimento, e com isso eu posso incluir
que esse valor seja considerado um valor X e todos os valores, por exemplo, abaixo desse valor definido aqui, ele vai aumentar até que eu tenha um tempo de incremento estável conforme esse valor. Lembrando que, no caso, independentemente se eu considero um escalonamento de massa variável ao longo do meu time step, para que ele atinja um incremento de tempo X, por exemplo, ou com o valor de escalonamento, ou definindo um escalonamento de massa fixo, qualquer um desses dois procedimentos, eu tenho que considerar que a minha energia, devido ao escalonamento de massa, essa energia ALLMW, ela tem que ser menor do que 5% da minha energia interna. E além de eu considerar um valor fixo, por exemplo, e estimar um tempo de incremento estável que esteja abaixo desse valor, eu tenho também outras opções que eu posso considerar que ele satisfaça uniformemente ou não uniformemente. Geralmente, na maioria das aplicações, sempre ou vai ser o escalonamento de massa por um valor fixo, ou então um valor variável que ele atinja até que o incremento de tempo estável atingido seja esse valor especificado aqui. E que todos os elementos que têm um tempo de incremento estável abaixo desse valor, eles tenham em sua massa adicionada um valor X até atingir esse tempo de incremento estável no meu modelo total. Agora eu vou falar também sobre, no caso, a consideração da pressão viscosa. O carregamento de pressão viscosa é uma maneira muito eficaz de amortecer os efeitos dinâmicos rapidamente e, assim, atingir o equilíbrio quase estático em um número mínimo de incrementos, ou seja, para tentar reduzir realmente o tempo da minha análise. Ele é comumente usado para amortecer a energia cinética associada ao movimento estrutural, geralmente na superfície externa de um corpo, só que quando eu incluo essa pressão viscosa, no caso, eu tenho que lembrar que para validar o meu procedimento quase estático, eu tenho que comparar tanto a energia cinética AUC quanto a energia dissipada devido a essa pressão viscosa, que é a energia ALLVD, elas sejam infinitamente menores do que a energia interna. Novamente, fazer o balanço das energias. E agora falando um pouco sobre a capacidade do Abacus de importar e exportar, transferir resultados de uma análise explícita para uma análise standard. Ou então vice-versa. No caso, começando do solver explícito para o solver implícito. O modelo deformado pode ser transferido do Abacus Explicit para o Abacus Standard para obter uma configuração estática final após um evento, um evento como, por exemplo, simular o retorno elástico. Em seguida, feita a simulação de um alto valor ou então de flambagem na parte conformada, então eu tenho esses motivos de realizar a transferência de resultados do solver explícito para o solver standard. Já para o solver standard, para o solver explicit, ele é utilizado principalmente para simular uma etapa de pré-carregamento utilizando o Abacus Standard e, em seguida, utilizar os recursos do Abacus Explicit para uma simulação posterior. Para simular outras etapas de conformação após uma fase intermediária de retorno elástico, e também para simular um evento transitório após as condições de estado estacionário terem sido encontradas, por exemplo, na simulação de transporte de estado estacionário. Agora aqui, uma tabela, no caso, quando eu considero o que pode ser utilizado tanto do explicit para o standard quanto do standard para o explicit, o que pode ser importado o estado do material, posições nodais, elementos e sets de elementos, nós e sets de nó, temperaturas,
camadas de vergalhões, ou seja, dos rebars, os rebar layers. O que ele consegue ser traduzido, mas precisa ser reespecificado. Condições de contorno, carregamentos, definições de contato, solicitações de saída, ou seja, lá do resource output, do field output, restrições cinemáticas, transformações nodais e definições de amplitude. E o que não pode ser importado, seja do explicit para o standard ou do standard para o explicit. Superfícies rígidas analíticas, conectores do tipo fasteners, elementos de mola ou então os elementos dashpots, elementos de inércia ou então elementos de massa, o ponto de massa em geral, elementos infinitos e elementos representando fluidos, ou seja, a malha euleriana. No caso, tem os elementos conectores, tem uma atenção que eu só consigo importar ou transferir resultado de elementos conectores apenas de Abacus Standard para Abacus Explicit. Porém, o mesmo não acontece do Abacus Explicit para o Abacus Standard. Algumas limitações também que eu vou falar agora sobre importação e transferência de resultados entre os dois solvers diferentes. Eu tenho que a capacidade não está disponível para elementos de mola, massa, dashpots, inércia e elementos de fluidos ou finitos. No caso do elemento conector, apenas revisando, não é possível do Abacus explícito para o Abacus Standard. Eu tenho também a atualização dos estados para combinações, eu não consigo habilitá-las também. Definições de contato não podem ser transferidas, corpos rígidos contendo elementos deformáveis também não podem ser transferidos de um solver para o outro. Superfícies rígidas não podem ser transferidas, conforme a gente já falou na tabela. Condições de contorno, carregamento, restrições cinemáticas, elas não são importadas, então é necessário redefini-las. Análises com variáveis de campo pré-definidos não podem ser importadas, também sendo necessárias fazer a redefinição delas. O estado completo do material, incluindo variáveis de estado, deformações no regime plástico, ele é importado apenas para elasticidade linear, plasticidade de Mises, plasticidade de Drucker-Prager, plasticidade de esponja esmagável, plasticidade de Morecambe, plasticidade de argila, plasticidade de ferro fundido, plasticidade devido a dano de concreto. Então, para esses materiais, o estado completo do material, ele é possível a importação dos resultados. Também é possível a importação dos resultados para hiperelasticidade, mesmo com o efeito Mullins, definição de hiperesponjas, viscoelasticidade do material, resposta de tração separada para dano de elementos coesivos, danos de metais dúcteis, danos em compósitos, comportamento de conectores também eu consigo importar. No caso, lembrando que elementos conectores é apenas de Abacus Standard para Abacus Explicit. E basicamente era isso que eu teria para apresentar para vocês.